Olá pessoal, a gente está aqui em mais uma session ao vivo na Expert e com duas celebridades que a gente queria começar agradecendo muito a agenda de vocês, que é super disputada, que é a Bettina Rocho e a Jenny Lee. Vão falar aqui um pouco com a gente sobre como é que a gente ajuda na educação financeira, para a gente entender um pouquinho esse mercado maluco que está hoje, essas questões todas que afetam o macro global e local, e como é que se relaciona com um pouco do que a Jive faz com crédito especial, com crédito de stress e com previdência. Olha, eu queria primeiro perguntar para a Bettina, conta um pouquinho como é que vocês estão tentando dar um pouco de calma e um pouquinho de direcionamento para os clientes, para os investidores da XP. Boa. Bom, sempre em momentos de muita incerteza, né? É complicado. Claro que acho que uma coisa que a gente sempre fala é que é muito difícil, ou melhor, impossível no mercado a gente ter certeza das coisas, né? Então, saber conviver com a incerteza e com esse frio na barriga é fundamental antes de começar a investir. E principalmente quando você investe em ativos mais voláteis. Mas acho que antes de ensinar de fato, a gente tem muito isso na cabeça, né? Antes de ensinar de fato o que são os produtos, o que são os investimentos, tem essa parte da mentalidade de antes, né? Não adianta você querer investir em alguma coisa que não faça sentido para você, que vai te dar muita dor de barriga. Então, acho que eu acredito muito nisso, principalmente, que a mentalidade, antes de mais nada, é muito importante. Você desenvolver a mentalidade para se tornar um investidor, uma investidora, você se torna uma pessoa já diferenciada, né? E eu acho que, bom, vocês acho que podem falar até muito mais, né, como gestores, e isso é muito difícil, né, no dia a dia. Não dá para você simplesmente perder a cabeça. Não dá para você simplesmente relaxar porque tá indo bem, né? É sempre essa coisa de essa tensão, essa pressão, mas que você tem que tirar o lado bom disso, né? Então, o que a gente tem falado, né? Importante manter a calma. Importante entender se você está com uma alocação ótima para você, né? Se aquilo faz sentido para o seu perfil, para os seus objetivos. E, óbvio, também o único lanche grátis, almoço grátis do mercado, né? Que é a diversificação. Então, acho que esses pontos são os fundamentais. Muito legal. Aqui a gente está fazendo uma troca de papéis aqui, né? A gente vai perguntando, mas a gente pode ser perguntado, tá pessoal? Aguardem. A gente comenta muito sobre aquele comentário que é dado ao Warren Buffett, que é, né, o tempo é o fator que tira o dinheiro dos investidores fracos e passa o ganho para os fortes, né? E é muito do que você falou, que se você tem calma e paciência, e principalmente foco em longo prazo, é a hora que você consegue, de fato, fazer com que essas oscilações afetem menos e você consiga, de fato, absorver os grandes ganhos. Mas tem um investidor que a Jane vai estar, um gestor que a Jane vai estar logo. Ela já é BFF dele, tá? Já é a segunda vez. Gente, tem poucos momentos que eu sinto inveja, mas assim, a gente na Jive tem poucos grandes ídolos. E o Howard Marks é um deles. Conta um pouco, você que é estrategista, conta um pouquinho pra gente sobre visão de longo prazo, a gente conecta um pouco como é que é isso pra Jive. O que você acha? Sim, claro. Eu acho que a Bettina levantou vários pontos super importantes para quem investe. E o próprio Howard Marks também, eu acho que ele assim, ele prega algumas coisas muito importantes para o investidor. A Bettina mencionou levemente aí, mas assim, eu acho que uma coisa que um gestor tem dificuldade de fazer é fazer market timing. Ninguém consegue fazer market timing, né? É impossível de você ter uma bola de cristal e saber o que vai acontecer amanhã, né? Então, realmente, né, a Bettina falou, o lanche grátis do mercado é de você ter uma carteira diversificada, de você manter os riscos dentro do seu perfil de tolerância. E, claro, a Marx também fala, second level thinking, né? Acho que esse também é um ponto muito importante. Entender o que o mercado está enxergando, por que ele está pensando dessa forma. E acho que esse também é muito nosso trabalho como analista aqui, trazer todo dia o conteúdo, informação para o investidor saber o que está acontecendo. Eu acho que também não entrar em pânico nas horas erradas, né? A gente aqui fez muitas análises recentemente sobre longo prazo, né? E o que o longo prazo mostra? O mercado cai, o mercado sobe todos os dias. Acho que ler jornal é a pior coisa para o investidor, né? Porque ele fica meio atordoado com essas movimentações diárias. Mas o longo prazo, a bolsa, o mercado, tende a se recuperar, principalmente os ativos tem fundamentos, né? Mas às vezes a gente passa por esse período de volatilidade.
E por fim, só para fechar, né, pegando o gancho de volatilidade, apesar de ser algo que traz, acho que esse friozinho na barriga que a gente tem, é na volatilidade também que a gente tem oportunidades. Né? Então, se a gente não tem volatilidade, se a gente só tem um mercado, sabe, que não tem nada acontecendo, a gente também não consegue achar oportunidades. Então, eu acho que nesse momento de volatilidade alta, com muita incerteza, que a gente tem gestores profissionais, que nem a Jaive, que estão achando né, coisas que provavelmente a maioria do mercado não está enxergando. E são nesses momentos que uma gestão ativa faz muita diferença, que realmente faz o que a gente chama de stock picking, né, de realmente escolher exatamente as coisas né, que tem maior potencial. Então, Tem um ponto legal que a gente pode explorar um pouquinho. Alex, deixa eu só fazer um comentário aqui. Tem uma frase do Howard Marks que eu gosto muito, que ele escreveu num memo bem no começo da pandemia e que eu acho que fazia muito sentido naquele começo, óbvio, né, com a incerteza, aquele caos, mas faz sentido sempre, que ele fala, né, do passado, todos nós dividimos os mesmos conhecimentos sobre os fatos, mas do presente, todos nós dividimos a mesma ignorância. Então, do futuro, todos nós dividimos a mesma ignorância. Então, é muito isso, né, o futuro ninguém sabe. Então, é sempre importante ter essa sensibilidade, né, essa diversificação, e se proteger, né? Mesmo quando as coisas estão indo bem. E volta para a mentalidade que você falou no começo, Betina, que você vê que é zero soberba, né? Essa humildade de falar, preciso aprender, preciso ouvir, preciso ler de novo, é muito bacana. Eu queria trazer um ponto para a gente explorar juntos aqui, que eu acho que é um pouco o jeito que a Jaive faz os seus portfólios, que além da diversificação, a gente precisa de descorrelação, né? Então, o que a gente faz muito aqui na Jaive do momento que a gente escreve um cheque, do momento que a gente investe através dos nossos fundos, para o momento que a gente desinveste, dado que a gente normalmente compra ativos mais complexos e que precisam de tempo para eles gerarem valor, a gente até não gosta muito desse termo de criar valor, a gente acha que a gente destrava valor. O valor está lá e a Jaive consegue tirar um problema aqui. Então, o imóvel que tem um dano ambiental, você não vai lá criar o valor no imóvel, mas destravar o valor que ele tinha, conseguindo dar segurança jurídica, remediar aquele dano ambiental e tornar aquilo alguma coisa que volta de valor para a sociedade, para dar um exemplo. Mas que eu queria passar aqui para o Gui explicar um pouquinho, né? A nossa correlação é tão grande pela diferença entre escrever um cheque, investir, timing que você comentou, e desinvestir, a média nossa é 30 meses. Então tem coisas que são muito mais e algumas coisas um pouco menos. Então o que acontece é que a gente é muito descorrelacionado com o que acontece essa semana, semana que vem, daqui um mês, daqui 2, daqui 3, daqui 6, né? E foi muito legal, porque durante o nosso primeiro fundo, ele deu 20% ao ano, desde a sua fundação, já livre taxa de administração e performance para o nosso cotista. E isso aconteceu, o fundo foi captado, foi um fundo de 500 milhões, acabou investindo bem mais, teve bastante co-investimento, investiu 1,2 bi. E esse primeiro fundo nasceu com o juro a 14,25, a gente esquece, né? A 14,25, logo depois de uma troca de governo importante, que foi a Dilma assumindo. Aquele momento, foi um momento que depois veio impeachment, veio muita coisa, e o que a gente conseguiu fazer ali Joesley Day, tudo caiu. Aquele momento onde nosso ex-presidente acabou sendo gravado, aquele momento que todos os preços, naturalmente, os preços que são tradables, né, que são transacionados na tela, caíram, e nosso fundo só continuou subindo. Você teve greve dos caminhoneiros, que foi outro momento duro para o mercado. Então, não é que é melhor, ele é descorrelacionado, e isso é muito legal para a carteira. Então, Gui, se você quiser comentar um pouquinho sobre como a gente faz esse tipo de trabalho, nosso mandato para esses fundos, depois escutar um pouquinho da Jenny e da Betina, como é que vocês sugerem a diversificação com descorrelação? Boa. Acho que tem um aspecto dos investimentos mais ilíquidos que eles acabam forçando o investidor a ter sangue frio. Ou seja, no momento em que o mercado está em pânico, no momento em que o mercado está sofrendo de ansiedade e as pessoas começam a liquidar ativos porque elas não conseguem enxergar a luz no fim do túnel, a liquidez do ativo acaba obrigando o investidor a passar por aquilo, porque ele não tem outra opção, e com isso ele evita vender no pânico e ficar desesperado para comprar de volta quando começa a subir, e às vezes ele já perdeu a maior parte da valorização. Então, é uma característica, né, dos fundos estruturados essa possibilidade de manter o investidor num prazo mais longo e durante momentos diferentes de tensão de mercado, o que evita que ele venda na hora que está todo mundo em pânico e compre na hora que está todo mundo eufórico. E aí, com relação à descorrelação, o que a gente tenta fazer é justamente buscar ativos que não tenham uma relação direta com os demais ativos financeiros. Então, por exemplo, quando a gente investe num precatório, o que vai dar de retorno depende muito mais do quanto eu paguei por aquele ativo
e do tempo que eu demoro para trabalhar aquilo e, né, e chegar ao final daquela ação judicial, do que se a bolsa está subindo, o juro está caindo, o dólar está alto, a atividade financeira e econômica está acelerada ou não. E com isso, você evita que no momento em que todos os ativos tendem a se comportar da mesma forma, que é justamente nos momentos de pânico, né, o seu portfólio tem um comportamento inteiro na mesma direção. Então, a gente, entre alocações de crédito, né, que são menos voláteis, tem menos beta, alocações em imóveis, que a gente tem uma estabilidade em razão da iliquidez e também do fato de que você consegue trabalhar por um período mais longo em destravar valor, como o Alexandre falou. E nos ativos judiciais, você chega aí num portfólio que, quando a gente compara com Ibovespa, com IFIX, com IFA, com IMAB, com IPCA, enfim, com todos os principais indicadores, não tem com nenhum deles uma correlação maior do que 0,1. Né? Então, correlação de 1 seria idêntico, correlação 0 quer dizer que eles não têm nenhuma conversa, o que acontece com um não mexe com o outro. Nossa maior correlação é com o próprio CDI, que é 0,1, é muito pouquinho. Então, realmente, acabou sendo um ativo que deu estabilidade e esteio às carteiras durante esses momentos de crise. E que a gente trouxe para a Previdência, né? Exatamente, que a gente trouxe para a Previdência, né, e consegue oferecer isso, principalmente para o investidor de longo prazo, dentro de um produto que ele tem a liberdade, os benefícios ali de poder fazer né, planejamento sucessório, planejamento fiscal, movimentação sem pagar imposto, etc., mas conseguindo acumular ao longo do tempo um retorno maior do que os produtos de crédito tradicionais. Como é para vocês isso? Aproveitar esse gancho, só para perguntar um pouco mais de previdência, que eu acho que tem bastante dúvida sobre isso, né? E até aproveitando para entender os diferenciais de vocês e como vocês enxergam, né? Como vocês trabalham com esse fundo. Boa. A gente tem muita experiência, Betina, olhando para ativos de crédito que nasceram estressados, né? Então, situações em que você já tem inadimplência, já tem falência, às vezes teve fraude na empresa. E isso nos deu uma habilidade de entender situações em que a empresa pode ir mal e o que acontece quando ela vai mal e como você recupera a maior parte possível do crédito quando ela vai mal. O que significa que, na hora de botar uma operação de crédito dentro do fundo de previdência, a gente tem uma visibilidade muito grande, de um lado, da capacidade de pagamento daquela empresa, mas de outro lado, em como reduzir a perda se alguma coisa der errado. Porque crédito, no fim das contas, é um jogo em que você ganha devagarzinho, mas se fizer errado, perde muito rápido. Então, quem entende de crédito com problema, de empresas em dificuldade, de recuperar garantias quando as coisas vão mal, no longo prazo consegue ter retornos significativos e perdas muito pequenininhas. E é isso que a gente tenta trazer para o Jive Soul, né? Você está financiando empresas que têm um perfil de risco um pouquinho maior do que aquelas empresas AAA, que não pagam nada em cima do CDI, então elas pagam prêmios importantes em cima do CDI, mas o risco é desproporcionalmente menor. Você coloca pouco risco a mais e muito retorno a mais. Eu acrescentaria o seguinte, né, se você for resumir, quem trabalha com ativos problemáticos, problema não é ter problema, né? Isso é premissa para investir. O problema é ter surpresa. Então, o que você não pode é não identificar um problema ou subprecificar um problema. E o que a gente entende aqui, que é legal para o Previdência, é que se você fosse dividir, você tem as empresas que falem, que vão falir, tem as empresas que vão andar de lado durante muito tempo, talvez peçam recuperação judicial e fiquem um período muito longo, e ainda que elas melhorem e se recuperem, elas não vão ser aqueles vencedores do seu portfólio, mas tem um pedaço de empresas que passam por uma dificuldade e conseguem se reestruturar, né, que o mercado lá fora chama de turnaround e tudo mais. O que é interessante? A gente muitas vezes na Jive compra a situação falimentar ou pré-falimentar, ou já na falência, que a gente chama de liquidation value, né, buscar valor na liquidação. Então você precisa ganhar dinheiro para o seu cotista diferenciado em falência. Nessas que andam de lado, elas vão entregar algum alfa e você tem retornos grandes naquelas que se recuperam. Agora, o que é interessante? Muitas vezes, depois de 3, 4 anos, onde a gente é credor de companhias que passaram essa arrebentação, para falar um pouco da metáfora surfista, né? Pararam de tomar onda na cabeça e começaram a ter elementos robustos no seu balanço, de que elas de fato se recuperaram, a gente não tinha bolsos para seguir apoiando essa companhia que agora tinha menos risco. E que a gente, por ter 4, 5 anos junto com essa companhia, sabe exatamente qual é a estrutura e patrimônio dos seus avalistas, dos seus empresários, quais são as dificuldades e facilidades que essa companhia tem. Então, o Jive Bossa Nova, que é o fundo de high yield, e o Previdência, tem essa beleza de, no longo prazo, sem precisar devolver o dinheiro porque o fundo terminou o prazo, poder surfar a onda da melhor parte do portfólio. Olha, a falência, deixa lá. As que andam de lado, flertam com uma pequena melhora, deixa lá. Mas algumas coisas que acabam nascendo só dentro da Jive, porque tem, ou para poucos gestores que estão próximos dessas histórias de turnaround,
Aqui você tem um raio muito interessante, porque você tem um alfa maior, mas não necessariamente com risco maior, porque você tem um histórico dessas companhias e uma posição muito privilegiada para dar novo crédito, com garantias, com confissões, com estruturas bem diferenciadas. Alex, e como tem sido, né, essa escolha, principalmente no momento atual, né, que a gente vive, de bastante desafio, bastante incerteza e muitas empresas também, né, com esse medo do que vai ser ano eleitoral, enfim, como que vocês enxergam esse cenário e qual é a mudança na cabeça de vocês até na hora de fazer a escolha? Posso começar aqui o Gui completa, mas a gente brinca que trabalhar na Jive tem que ser um pouquinho esquizofrênico, né? Porque quando, como cidadão, as coisas estão ruins, tão ruins, como gestor, as coisas ficam melhores, né? É muito contra-intuitivo, mas no momento em que o juro sobe e a inadimplência sobe, a gente está vivendo as duas coisas, né? Ao mesmo tempo, você tem um problema de Basileia nos bancos. Né? Os bancos no Brasil, ninguém precisa ficar desesperado, os bancos no Brasil ainda têm muita gordura no seu balanço, mas eles fazem um trabalho muito bom, até porque já viram essas histórias acontecerem. Eles começam a fechar o registro do crédito, a torneira de registro do crédito, dão menos crédito, renovam menos crédito, e ao mesmo tempo, eles começam a vender ativos. Basicamente porque você aumenta as provisões, que é o que gera o problema de Basileia, e essas provisões, como o nome já diz, são provisões. É algo que você acha que vai acontecer. Então você machuca o balanço do banco no sentido de o resultado foi retirado do que está provisionado, mas você não consegue ativizar ou usar isso para pagar o imposto corrente. Você só realiza o prejuízo, né? Quando o P de provisão vira P de prejuízo, normalmente quando você vende ou quando você de fato faz um acordo com algum desconto direto com o seu cliente. Então, quando eles vendem, que é mais eficiente, eles conseguem de fato fazer esse efeito duplo. E aí esse momento é muito legal, porque a gente consegue ser muito seletivo. Quando você tem pouco crédito e os bancos tendo que vender ativos, você, com muita disciplina, a gente é neuroticamente disciplinado em fazer boas escolhas, né? Então aqui os bons gestores, realmente gestoras, têm que ser escolhidos a dedo, principalmente no plano de previdência. Mas nós estamos vivendo um momento de melhores safras. E tem uma safra muito única pós-pandemia, gente, porque todas as crises que a gente viu nas últimas décadas vieram no mercado financeiro. E mais do que isso, você vê a Betina falando, você vê o economista-chefe falando, a economista-chefe falando, olha, piorou. Então não é uma coisa brusca. Gente, do momento que a gente achou que isso aqui era uma gripe na China, para o momento de um lockdown no mundo inteiro, foram poucas semanas. E não nasceu no mercado financeiro. Por outro lado, a solução passou pelo mercado financeiro. E muito rápido, os bancos centrais do mundo todo, e no Brasil não foi diferente, flexibilizaram as regras, deveriam fazer isso. Além dos coronavouchers e todas as ajudas que também eram necessárias. O que é interessante? Durante 2 anos e meio, os bancos bancos, fintechs, gestoras de crédito, renegociaram corretamente. Falaram, olha, vamos postergar, porque logo o lockdown vai diminuir, logo as atividades vão voltar ao normal, nós vamos aprender a conviver. O que é interessante? Cada vez que o banco renegocia, ele pega mais garantia. Então essa safra que a gente tem agora, ela é ainda melhor do que, por exemplo, uma safra pós-impeachment. Porque a deterioração no mercado... Detalhe, pessoal, a gente perdeu menos no PIB agora do que perdeu nos 2 anos seguintes do impeachment, mas no ano do impeachment no seguinte. Mas o fato é, você consegue comprar créditos com um desconto relevante, mas com muito mais garantias. Seu LTV muito mais interessante. E aí, mais do que isso, você consegue ajudar emprestando dinheiro para aquelas companhias que estão naquela faixa passei, deixei o pior para trás. E muitas companhias sofreram muito na pandemia e já claramente você consegue enxergar quem deixou o pior para trás ou não. Então, estamos numa safra muito boa para investir nesse tipo de ativo. Ah, super legal. Queria aproveitar, então, a gente falou um pouco sobre o passado, pandemia, essas coisas. Olhando para frente, né? A gente está passando por um cenário bastante conturbado de inflação em alta no mundo todo, né? Os Estados Unidos passando pela maior inflação das últimas 4 décadas, juros subindo pelo Fed, e a gente não sabe muito bem para onde vai, não tem muito consenso, e temores de recessão econômica. Os Estados Unidos já entrou em recessão técnica, mas enfim, né? Uma tecnicidade, mas realmente tem esse cenário de uma desaceleração econômica global, né? China talvez sendo a única exceção indo na contramão do mundo. Como que vocês enxergam esse cenário? Como que vocês estão navegando isso agora? Tem pontos positivos, negativos? O que vocês estão fazendo? Eu vou começar aqui e passo pro Gui. A gente acha que quem vive no distress só sabe uma coisa, né? Tudo que tá ruim pode ficar pior. Né? Então, para você conseguir ganhar dinheiro em cenários falimentares, você precisa saber que o fundo da piscina tem alçapão, muitas vezes. Você acha que você bateu o pé no fundo, aí você precisa abrir assim, vai mais para baixo. Ou tem caverna, sabe? Quando você toma o wipeout no surf, você tem cavernas embaixo, pode ficar preso. O fato é que a gente acha sempre que pode piorar.
E a gente faz a nossa precificação, né, o underwriting dos ativos, a gente faz com cenários de piora. Né, a melhora tem que ser um upside, né, tem que ser alguma coisa que você não precificou. Mas, por outro lado, né, essa disciplina ela requer que você consiga dividir com a sua contraparte. Muitas vezes são os bancos incumbentes que vendem ativos para a gente, tem parcerias enormes com esses bancos. São fintechs, são famílias, são investidores, são outras assets, etc. Então, a gente consegue comprar ativos de muitas fontes diferentes. E o importante é que, se a gente quer, imagina que a gente senta com a Bettina aqui e fala assim, olha só, se tudo der errado, imagina que ela está vendendo algum ativo que está preso no inventário com problemas e tudo mais. Olha, eu já colocando... Gente, é exemplo, tá? A Bettina não tem um problema no inventário dela, da família dela. Mas imagina que você, né, a gente fornece liquidez em cima de um ativo como esse e a gente fala, olha só, tudo isso aqui pode dar errado. A estratégia da Jive, a gente abre o kimono e fala, olha, essa aqui é a nossa probabilidade disso aqui acontecer. E a gente tem muita tecnologia que puxa informação das cortes e etc., para a gente poder saber qual a chance que a gente tem, quanto tempo deve demorar e qual deve ser o resultado de um processo desse. Aí ela vai falar assim, mas você acredita que esse processo vai acontecer? A gente fala, não, ele tem uma estatística com alguma relevância, mas não é o cenário mais provável. Mas eu não posso voltar para o meu cotista e falar para ele, olha, como o cenário menos provável se materializou, eu perdi dinheiro. Ela vai falar, tudo bem, mas e se o cenário mais otimista se materializar? Então, o que a Jive tem como filosofia é uma coisa que a gente gosta de ter proteção no cenário pior, mas divide o resultado no cenário melhor. Então, é o que lá fora nossos gestores que a gente admira chamam de um trade-off entre downside protection e upside sharing. Então, a chance da Jive dar menos que 15% ao ano é muito difícil, mas de dar mais de 25% ao ano também, porque a gente compra muito barato, então mesmo em cenários muito ruins, se o cenário piorar, se a recessão americana for profunda, se aqui no Brasil os juros altos ficarem talvez por 2 anos e a gente demorar mais de 2 anos para ter um dígito que não é o que os principais players estão direcionando, a gente tem que dar high teens, né? Tem que dar alguma coisa entre 15% e 20% ao ano. Agora, se o cenário se materializar, a gente dá mais que 20%, mas nunca vai dar 40% e nem nunca vai dar menos 10%. Porque as contrapartes que fazem negócio com a gente, se a gente se materializa como um cenário positivo, as contrapartes ganham mais. Seja um banco, seja uma família, seja uma empresa. Ou seja, poxa, deixa a gente tocar esse processo e a gente ajudar a reestruturar a companhia. Em dando certo, talvez aumente a chance de dar certo, em dando certo, você ganha mais que a gente. O importante é o nosso cotista ter a certeza de que ele vai ficar, como diz o Howard Marks, no memorando, se eu não estou enganado, de 91, se você ficar entre os abaixo dos 25% melhores, mas acima dos 45% piores, ano contra ano, no compound, né, no juro com juros, depois de 14 anos você é o 3% melhor do mercado. Então, é uma corrida sobre consistência. E a nossa filosofia é de consistência. A gente quer entrar barato, dividir resultado e ficar nessa faixa. Eu acho que para o investidor é super importante, né? Baixa volatilidade, trazer uma experiência mais, acho que a gente chama de inglês smooth, né? Porque em tempos de tá tudo em queda, tudo em turbulência, o que a pessoa quer fazer? Vai querer vender tudo e na hora errada, né? Então você trazer um pouco essa de segurança, apesar de né, você talvez ter menos altas menos, né, exageradas, está trazendo um pouco de consistência, menos volatilidade, que vai melhorar a mentalidade da pessoa que está investindo. E Né? o que vale para o investidor individual, vale para o gestor também. Então, diversificação, ter um portfólio que, né, tem comportamentos diferentes em determinadas situações, não apostar num risco só. A gente tenta fazer isso porque é isso que vai dar consistência no longo prazo. Escolher aquelas transações que fazem sentido do ponto de vista de retorno individual, mas dentro do portfólio, olhar como elas vão se comportar em conjunto. E assim você tem muito mais estabilidade e um retorno mais previsível no fundo como um todo. Ser um bom investidor, uma boa investidora, não é sobre acertar os movimentos, né? É sobre consistentemente não errar. Exatamente. Né? Justamente com essa visão de longo prazo. Acho que muita gente tem esse foco, né, de quando que eu vou dar aquela porrada e quando que eu vou conseguir muito dinheiro rápido, e na verdade não é sobre isso, né? É sobre consistência. Eu acho que foi o Schwartzman, não sei se foi o Howard Marks, posso estar comentando uma gafe aqui, mas ele fala o seguinte, se você não errar, os ativos bons vão fazer o papel deles. É só você evitar de errar. Porque os ativos bons, eles vão entregar o retorno do portfólio que precisa. Recentemente teve um comentário muito interessante, acho que foi o sócio do Warren Buffett, eu não sei se é pronunciado, Munger. Ele comentou o seguinte, se a gente tirar, ele fala até o termo inglês, very few stocks, o nosso retorno é bem mediano. É que a gente erra pouco. E aí, os poucos acertos nossos entregam. Exatamente. E volta para o começo da nossa conversa aqui que a Bettina trouxe, né? Sobre mentalidade.
No final, é Exatamente. muito tudo sobre difícil a mentalidade. consistência. Consistência é uma palavra difícil, né, de você implementar no dia a dia. Turma, a gente está chegando no final. Queria agradecer demais a presença de vocês. Ó, Betina e Jenny, a gente ficou encantado aqui com o papo. Que vocês possam continuar fazendo o trabalho de alocação e de educação financeira para essa turma toda. Tem o Instituto XP, né, que está fazendo um Sim. trabalho de base muito legal, porque educação financeira é algo que, até para nós, né, de famílias que puderam ter uma estrutura maior, nunca foram trabalhados. Pelo menos no meu caso, eu fui muito mais o exemplo, mas não foi nada objetivo. Eu acho que a educação financeira em todas as camadas, o investidor mais sofisticado, menos sofisticado, o adolescente, a criança e tudo mais, precisa muito desse trabalho. Então, queria muito agradecer vocês. Obrigado pelo tempo. Obrigada Contem com a gente. vocês. Passou tão rápido, foi ótimo o papo. Passou voando, gente. Muito obrigada. Obrigada Obrigado, pelo pessoal. convite, adorei a conversa.